Não, essa parábola aqui é uma riqueza é um tesouro de verdade. Isso aqui, quem encontra isso aqui encontra um tesouro de verdade, porque aqui é um resumo muito, assim, bem feito de tudo que Deus proporciona para nós, né? É nós ali. E ele coloca Distancia. certinho, dois filhos, né? Um pai tinha dois filhos, ó. Tá vendo que legal? É sempre essa Então, dualidade também, que Deus ele explica sempre na dualidade. isso. A gente se distancia do Pai, perde, esquece quem é. Aí essa caminhada, o retorno, volta para a essência. Volta para a essência. Olha aqui, quando ele fala no 17, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, ele tinha fome o quê? De sabedoria, fome de entendimento. Aí que ele valorizou o que ele tinha atrás, quando ele voltou para a casa do pai. E assim somos nós, né? Essa fome é de conhecimento. Conhecimento, não é fome de comida, não. Parábola incrível. É maravilhosa essa parábola aqui, é maravilhosa. Você tem tudo, mas você não enxerga. Aí você afasta, esquece quem você é, passa a necessidade. Aí que você acorda e retorna ao braço do Pai, a sua essência. E a diferença do pai espiritual, do nosso pai celestial, com o pai terreno, né? Porque ele, em momento algum, ele julgou o filho dele, ou ele falou com o filho dele: por que você fez isso? Por que você saiu de casa, você tinha tudo, e eu te recebo? Não, em primeiro lugar, ele amou, ele demonstrou amor pelo filho, ele não julgou o filho. Como nós, pais terrestres, primeiro julgamos, depois acolheu o filho. E aqui não, e o nosso Pai Celestial, ele não nos julga, ele nos ama incondicionalmente, não importa o que você fez, o que você faça, o que você deixa de fazer. É E na verdade. hora que ele se afastou, o Pai não fez nada para impedir. Assim é Não, Deus. Deixa aí aprender. é aí que está a diferença, né? A gente questiona, nosso Pai Celestial jamais ele vem nos magoar, jamais ele vai nos julgar pelo certo ou pelo errado da nossa vida. Por isso que temos que viver na árvore da vida, não no certo e do errado. Toda vez que a gente está falando do amor, o irmão Bruno ele fala assim: olha, a humanidade pensa que o amor de Deus é igual o nosso amor pela esposa, pelos filhos, ele fala a palavra, mas Deus não é assim. Toda vez ele Não fala, é. e Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional. É. O amor ágape, ele é incondicional. Já pensou Irmão, se por que Deus... que tem a parte que fala que Deus é amor, mas ele é um fogo devorador? O que que significa isso? Já Não é que tem, partiu nós temos fogo. uma Isso playlist aí é no pra gente canal só ficar com falando medo de disso. Deus, pô. Não entendi, Hã? irmão. Como que é? Nós temos uma playlist no canal, acho que tem uns 8 vídeos só falando disso. Ah, Então, é? É, Deus é fogo consumidor. Consumidor, né? Não É, devorador, né? Consumidor. aham. a É o que, pessoa é precisa... o que eu falei na semana retrasada. O amor de Deus, ele nos consome, irmãos. Ele acaba com a gente. Uhum. Nos faz sofrer. O amor verdadeiro, ele faz o homem sofrer. É isso aí que eu Cons- falei semana passada. É esse fogo devorador aí, esse fogo consumidor. Você lembra que eu falei há 2 semanas atrás, ou 3, não sei? Não tô lembrado, não. Eu não participei desses estudos. Ô, louco, Serginho, até temos um vídeo. Começam a O chorar, então, é amor faz porque sofrer. bota sofrimento nisso. Não entendi, não tô entendendo. Marceleide, o que que foi? Foi, Marceleide? Depois do vídeo, o amor faz sofrer. Postou o vídeo. Ah, tá. Eu não assisti. E olha que a gente sofre. E vai sofrer muito mais. O amor é Todo dia, sofredor. toda hora, cada segundo. Só sofrimento. Mas tem o Mas regozijo. sofre de que forma que é o sofrimento? Olha o É a pior exemplo. maneira que você imagina. O Serginho, o pai do filho lá que nós estamos falando. Você acha que
Por amor, ele deixou embora. Por amor, ele recebeu de volta. Você acha que ele não sofreu de ver o filho partindo? Eu penso que ele pode ter até pensado assim, né? O mundo vai te devorar, né? Mas ele vai voltar. Eu estou de braços abertos aqui, né? Aí ele passou vários tipos de experiência, tanto na parte, vamos falar ali do que está sendo dito, não espiritual, mas material ali, né? Físico ali, né? Passou várias experiências, curtiu o que tinha que curtir, a hora que ele acabou com a grana dele, que o pai tinha dado para ele, e ele começou a sofrer, né? Na carne e tudo mais, e resolveu voltar, entendeu? Agora passando por o espiritual, entendeu? Qual que foi a experiência que ele ganhou com tudo isso aí? Ele foi acolhido pelo pai, o pai não rejeitou, certo? Mas porque ele deu muita cabeçada. Teria como ele não dar cabeçada? Mesmo se ele tivesse saído, mesmo que ele tivesse saído da casa do pai, que nem ele saiu, mas ele não desse cabeçada, fosse um cara centrado. Eu acho que ele não teria, viu, irmão Serginho? Desde que você assume a sua posição de ser o seu próprio Deus, você deixa o ego te guiar, o próprio Deus nosso é o nosso ego, né? O apóstolo Paulo fala que o nosso Deus é o nosso ventre, é o ego, é o interior nosso, o ego. Desde que você coloque o ego para reinar, não tem jeito de você não sofrer, de você não Ali não apanhar da tinha, vida. ali não tinha saída. Ele foi buscar sofrimento. Não tinha como. Distanciou da essência, Toda do vez, amor do Pai. toda vez que você se distancia da essência, é sofrimento, porque É você sai da sofrimento. luz e vai para as trevas. Isso. Só que o filho que ficou lá também ficou sofrendo, porque ele não viu nada de bom para eles, pela reclamação dele. Ele Pô, você fez sofreu, festa para ele, matou mas boi, ali o é caramba. sofreu Mas por amor. porque ali ele não reconheceu, ele não valorizou a essência dele, ele não teve um entendimento da essência, que ele também era filho amado do seu pai. Por isso que ele Ele podia sofreu. fazer a festa a hora que ele quisesse também, né? Ele podia O ter. que ficou também aprendeu a lição. É, Os dois aprenderam, né? E Sim. foi, e foi depois que o pai falou, né? Depois que o pai falou para ele, né? Tudo que eu tenho é seu. Eu vejo assim, irmãos, o problema, ele cita duas pessoas aqui em condições diferentes. Uma que acha que se afastou e sofre, e um que acha que está perto e sofre também. E os como a gente dois sofrem, por falta de conhecimento, tanto o que se Isso, afastou quanto o que está perto. isso. certeza. É isso que eu Falta de vejo aqui na história. conhecimento. Qual dos É. dois que aprendeu mais, que sofreu mais? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois Eu também acho aprendeu que igual. Porque a partir do momento que o outro voltou, que teve esse entendimento, o que ficou ali também, com certeza, essa mesma revelação foi para ele. Porque aí ele entendeu que ele também era filho, entendeu a essência do que é ser filho. Entendeu? Porque E que ali ele tipo se de, achava, que tipo, lá ele se sentia um escravo. E o filho que foi e que tipo de embora, entendimento tem, então, viu, irmã Creuza? Você está falando isso aí, e que tipo de entendimento tem, então, a pessoa, vamos supor que no caso, se ele tivesse, ao invés dele ter saído fora, ele tivesse ceifado a própria vida dele. Ele não estava com entendimento nenhum, ele foi lá, sofreu, voltou e entendeu, então, né? Compreendeu o processo. E a pessoa que ceifa a própria vida? essa não Quando, tem ô, tempo. Mão Oi? Serginho, quando um filho de uma família, ele morre, ele ceifa, ele é assassinado, ele se mata fora de casa, o que que acontece com ele? Isso no natural, tô falando natural. O que que acontece com ele? O que que acontece Sim. com o corpo dele? Vamos colocar assim. O corpo dele volta para o pó. Não, antes de voltar pro pó. Ele Na volta hora do para sofrimento, fala? ele Hã? volta pro pai.
Ele Ele pode, já ele pode morreu. morrer Não, lá na antes disso. Bahia, vamos colocar assim, a pessoa morreu longe. O que que acontece com o corpo dela? E volta pro Comunhão, pai. gente. Ele não volta para a Comunhão, família para ser comunhão. velado? Comunhão. Ele Sim, volta para a sim, a comunhão, irmão. Ele família volta para a família velar. Então, vê lá. Exato. vê Entendeu? lá Então, o que acontece também? Se esse moço tivesse morrido longe da casa dele, o que que ia acontecer? Uma hora alguém ia pegar ele lá morto e ia trazer para quem? o pai Esse é o filho do fulano, né? Ia trazer para quem? para casa. O pai. De uma forma ou de outra, ou ele viria para casa com as pernas dele, ou alguém traria ele para casa, entendeu? Carregado. Ou a notícia ia chegar e o pai mandava buscar, né? Talvez Já ia também. atrás, São né? várias opções, né? Mas de uma forma ou Sim. de outra, normalmente, a pessoa volta para casa, normalmente. Não importa as condições. Não. Dentro de um caixão, dentro de uma caixa, ela volta para casa, de qualquer maneira. Então, o evangelho, ele é orgânico demais, irmãos. Ele não tem como não ser orgânico, entendeu? A gente percebe ele assim no dia a dia, nos atos, das coisas que acontecem. Então, todas as respostas nossas, se nós buscarmos entender as nossas dúvidas dentro dos fatos orgânicos da vida, você vai ver que tudo tem uma coerência, tudo faz sentido, Tudo se encaixa, né? tudo se encaixa, sim. Então, se esse moço que saiu de casa, vamos lá, tivesse dado certo para ele lá fora, ele foi muito bem sucedido, esqueceu do pai e tudo. Só que esse pai aqui é um pai que é eterno. Filho ali, ele não representava um pai, um filho eterno, ele representava um filho que saiu de casa, um filho que estava perdido. O que aconteceria lá na frente, de alguma forma ou de outra, ele ia voltar para o pai, não tinha jeito. Para ele não ia ter jeito, ele teria que voltar para casa. Mesmo que ele tivesse pego tudo o direito dele, tivesse sido bem sucedido na vida dele lá, ele ia voltar para casa. Ou talvez com a notícia do irmão dele que passou mal, porque o amor ia puxar ele, entendeu? Aconteceu alguma coisa com o irmão, aconteceu alguma coisa com a fazenda, ele ia voltar para casa. E todo mundo vai voltar para a essência. Todo mundo vai Demora o voltar para a tempo que essência. for. Independente de qualquer coisa, cada indivíduo é uma gotinha de água que vai voltar para o mar. Não tem jeito, irmão. Não Isso aí não tem. tem jeito. Os baldinhos voltam para o mar. Então, não tem jeito. Ah, foi jogado na terra seca, terra seca. Então o que acontece? Evapora, vira água de novo, é a mesma essência. Vira água, chove, volta na enxurrada, volta para onde? Acaba voltando para o mar. Olha aí. O caminho que será feito, não importa. Mas que vai voltar, vai voltar. Lindo, mas a gente fala como se isso estivesse longe, sendo que, na verdade, para quem quiser, já pode voltar agora. Sim, sim, pode voltar agora. O conhecimento te coloca agora no mar, né? Isso. Agora, aqueles Quanto que não mais tiver conhecimento. rápido, quanto mais rápido voltar para a essência, o sofrimento menor. Então, e você começa a revelar mais, assim, com muito mais rápido aquilo que é o propósito da sua vida, né? Maravilhoso, irmãos. Tremendo. Se a gente Na, tivesse. ver- na Se a gente- verdade, não está livre do sofrimento. Só que quando você volta para a essência, você tem a intimidade, tem conhecimento, você absorve tudo melhor. Então, é a mesma coisa de perguntar para você. Você deixou de sofrer porque você passou a conhecer a essência orgânica? Você está sofrendo, acho que até mais agora. É, Você não deixa de sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o isso, mundo. Então, hoje a gente entende o que é isso. exato. Você vai ver que Jesus ele chorou, Jesus compadeceu da multidão, Jesus compadeceu várias vezes. Por quê? Porque ele é amor. E o amor faz sofrer. E para onde ele olhava era sofrimento. Meu Deus. Mas eu acredito que ele não era assim, igual os filmes mostram, assim, né? Aquele cara cristão, parecia que estava, sei lá. Eu acho que ele passava tudo isso aí que ele passava, as pessoas vinham, como é que essa pessoa
pode passar por tudo que ele passa e ainda ser um cara alegre. Eu acredito que ele era um cara alegre, meu. Ele era alegre, com toda certeza. Alegre e Isso eu tenho feliz. certeza, Alegre e irmão feliz. Serginho. Ele veio numa missão que só ele podia cumprir. Então, quando ele ia saudar os irmãos ali, as irmãs ali e tal, ele não pegava na mão e dava aquele beijinho no rosto. Acho que ele dava aquele baita abraço assim, irmã, e aí, minha irmã, tal, sabe? Nada de sofrimento, né? Eu penso que é assim, porque talvez esteja errado, mas sei lá. Mas é aí que está o X da questão. Eu acredito assim, que o sofrimento ao qual o irmão Arlindo está falando, que sofre, não, eu entendo assim, pelo menos, é o processo. Do processo, você não tem como fugir. Porque é a jornada nossa, entendeu? As coisas vão continuar acontecendo da maneira que tem que acontecer. A gente vai sentir isso, mas quando eu digo que a gente não sofre, eu acho que é no sentido assim, o sofrimento para mim, o sofrimento é aquilo que você carrega dentro de você, que faz você sofrer. Por exemplo, quando você não aceita algo, você sofre. Mas você não sofre porque aquele algo está acontecendo. Você sofre porque você não queria que aquilo fosse daquela maneira. Entende o que eu estou querendo dizer? O sofrimento para mim, é isso. Mas Entendo o teu irmão, Viviane. a Como se jornada... fosse te dar um serviço para você fazer. Putz, mas não queria fazer esse serviço. Por que colocaram o outro para fazer e não botaram eu? Né? Aí você está sofrendo. Mais ou menos isso aí. acontecimento, enquanto você existir aqui, enquanto a gente viver aqui, a gente vai estar nas intempéries da vida. Uma hora ou outra as coisas vão acontecer. A forma como a gente lida com essas coisas que vai trazer a dor, o sofrimento para a gente, entende? Você não vai impedir isso. Mas o sofrimento, para mim, que eu digo assim, que o amor não sofre, como eu já disse, eu não acredito que o amor sofre, eu acho que é a mesma coisa que o irmão Arlindo está querendo dizer, mas é que no meu sentido, o sofrimento é aquilo que você carrega. É aquilo que você não aceita. Isso, para mim, é o sofrimento. A partir do momento que você entende que as coisas são como são, e que nem ele acabou de falar, no mundo tereis aflição, e tá tudo bem, faz parte da jornada, do processo, do crescimento. É isso que faz a gente olhar para dentro da gente e falar, não, calma aí, o que está acontecendo? Porque sempre que as coisas acontecem, não é sobre as coisas, é sobre nós. Está querendo dizer algo para a gente olhar para dentro e ver o que em nós não está aceitando ou está se identificando com aquilo. Porque é isso que causa sofrimento, entende? Mas a dor... Mas não aceitar também faz parte. Não conformeis com as coisas do mundo. Não, sim. O aceitar, que eu estou querendo dizer, o não aceitar é resistir. Você entende o que eu estou querendo dizer? O resistir. Quando você resiste a algo, você gera um sofrimento para você, porque aquilo que está acontecendo, na verdade, ele não vai deixar de acontecer só porque você não aceita aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se aquilo que está acontecendo, se você não aceita, vai continuar a acontecer, para que resistir? Então, vamos com o fluxo, porque são oportunidades, é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Tudo faz parte, não tem uma regra, que a gente não está falando de regra, mas a gente tem que olhar todo o sofrimento, todo o sentimento que a gente sente, a gente tem que observar, porque é algo que está querendo nos dizer, algo que está querendo nos ensinar. Eu, pelo menos, vejo isso. Tem funcionado bem comigo, entendeu? Vou dar um exemplo, assim, ver se vocês concordam, né? Na época, quando Jesus nasceu, desde quando ele já... antes mesmo dele estar no ventre, né, lá de Maria, ele sabia para que ele vinha e o que iria acontecer com ele, certo? Então, imagine, ele desde criança, do seu nascimento, ele já saber que ele estava ali para viver aqueles
33 anos ali, olhando, olha só, para cada pessoa do lado dele, para cada apóstolo, para cada pessoa. As pessoas, por mais que sorriam, estavam com eles ali do lado, falando que era amigo dele, e aquela pessoa estava naquele mesmo modelo que sorrindo, negando a ele ao mesmo tempo. Porque imagine, nós, naquela época lá, que sorrios lá, nós escolhemos quem? Nós escolhemos Jesus? Muito pelo contrário, a gente escolheu quem? O ladrão, Barrabás, certo? Então imagine, ele olhando para cada pessoa ali, os apóstolos, né? Igual o Pedro que negou 3 vezes, né, Jesus, Judas que traiu. Imagina ele enxergando cada pessoa lá negando ele. Entendeu? Cada ano que passa, cada segundo que passa, você está sendo negado. Isso é o sofrimento que ele viu, que ele passou de perto ali. Nós éramos o anticristo antes da graça. Por quê? Porque a gente não aceitou ele. A gente negou ele. Só que ele mesmo assim, ele continuou sorrindo e caminhando para aquilo que ele tinha que fazer. E ele fez com orgulho, amando ainda cada pessoa. Entendeu? Então eu acho que o sofrimento maior é você pegar, você saber para aquilo que você está aqui, né? E ainda assim, você ter, com esse conhecimento, você olhar para o lado e falar assim, nossa, essa pessoa é um anticristo para mim, mas eu vou continuar caminhando, olhando para o lado e amando essa pessoa. Entendeu? Hoje, para mim, esse é o significado, entendeu? De sofrimento. É você ter à sua volta o entendimento de saber para aquilo que você veio, entendeu? E compartilhar isso com a pessoa que não tem conhecimento, né? Não tem entendimento, entendeu? E a gente sofre por essa pessoa não ter o entendimento. Porque a gente quer colocar na marra, boca abaixo, entendeu? E não é assim. Aí eu faço uma pergunta. Os irmãos acham que todo esse contexto da história narrado na Bíblia aconteceu verdadeiramente? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Aí eu Então, faço outra pergunta. dessa história de Jesus, tá? Só tá falando, né? Estou falando de Jesus. Aí, É. quando o irmão Bruno disse assim, que Jesus, né, sabia de tudo antes mesmo, né, ele vendo tal. Aí eu pergunto, da forma como a Bíblia conta, dessa maneira, ela não faz Jesus parecer algo mais especial do que nós? Você fala especial em que sentido? Mais melhorado, assim, mais evoluído. Não, tô querendo dizer assim, ó, pensa comigo. Jesus Cristo é idolatrado. Por mais que a religião diga que não, ele é um ser idolatrado e, na maioria das vezes, se não todas as vezes, as pessoas veem ele algo diferente de nós. Então, por isso a minha pergunta. Se eu levar para esse contexto que no ventre da mãe dele, que ele sabia de todas as coisas antes, então a religião está certa. Nós e eles não somos a mesma coisa. Eu tô entendendo o que você tá colocando, irmão. Eu tô entendendo. Eu, Só que, assim, quer falar, pode Bruno? falar, pode falar. Então, acontece o seguinte, mano. A humanidade, toda a humanidade, ela de fato, ela estava morta. Ela estava morta, de fato. Então,
o Jesus Cristo aqui apresentado, ele tem um contexto duplo. Ele é homem, mas também ele é Deus, entendeu? É Deus encarnado. Ele, enquanto Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, enquanto Deus. Agora, enquanto encarnação, enquanto homem, ele tem as mesmas experiências que a gente, que nós. Todos nós temos as mesmas experiências. Então, nós também temos esse contexto duplo. Enquanto filhos de Deus, nós somos completos. Mas enquanto carne, nós temos esse sofrimento. Então, é nesse sentido que o amor nos faz sofrer. Tá? O amor não nos faz sofrer espiritualmente. O amor, ele massacra o nosso ser, a nossa carne. O amor nos faz nos enxergar totalmente como pessoas, sujeitos, enquanto humano, incapazes de atingir aquilo que de fato nós somos. Entendeu? Então, o amor, ele nos faz sofredor justamente pelo que nós nos vemos em carne. É nesse sentido. Aí, Então, aí que eu estou querendo dizer. Hoje, Naquele sentido no qual eu penso ou pensava que Jesus era um ser especial, ou seja, que fazia dele algo diferenciado, não havia diferença nenhuma. A única diferença que tinha era que Jesus era 100% consciente da essência dele, quanto a maioria ali não era. Então, no meu ponto de vista, quando diz que nós escolhemos o ladrão, eu não levo para aquele tempo, eu levo para agora. Todas as vezes que a gente escolhe assim, que a gente inconscientemente, de qualquer maneira, a gente está escolhendo, consciente ou inconscientemente, eu escolho a carne, entre aspas, eu estou rejeitando o Cristo, que no caso é o Espírito que está em cada um de nós. exato. Entendeu? Então, com essa visão, no meu ponto de vista, é claro, nessa visão, eu não separo Jesus como algo especial. isso. Eu unifico Jesus comigo, porque eu sou parte dele. Eu e ele somos um. Na verdade, Irmã Viviane, nós somos igual Isso, Jesus, mas não temos consciência. Não É a conscientizamos. única diferença de nós, naquele tempo, quem escolheu Barrabás? Quem escolheu Barrabás? Qual a diferença dele para Jesus? Eles estavam inconscientes, tanto é que na cruz Jesus disse isso. Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eu eles entendi não... a forma que a irmã quis dizer, que seria a mesma coisa hoje, a gente aceitar o jeitinho brasileiro, tão conhecido, né? Que aí leva até onde nós estamos hoje. O que eu estou tentando dizer, que eu não sei, que às vezes eu sou confusa nas minhas palavras. E às vezes eu não consigo me expressar aquilo que realmente eu estou tentando falar. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a história de Jesus, o contexto de Jesus, no meu entendimento, hoje, eu nem levo para aquele tempo de agora, eu acredito até que tenha acontecido, mas eu não levo, por quê? Porque quando eu levo para aquilo lá, eu faço de Jesus algo especial, algo que muitas vezes, como carne, como o irmão Arlindo disse, eu jamais vou conseguir, jamais, entendeu? Então, eu paro naquilo da religião. Então, Jesus é algo fora, Cristo é algo fora de mim, Jesus é algo fora de mim, é algo para mim alcançá-lo, e não para me conhecê-lo, senti-lo, vivê-lo. Jesus que eu digo Cristo, não o homem. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, naquele contexto da crucificação, o povo escolhendo Barrabás, essas coisas, é a dualidade. Para mim, representa a dualidade. Escolhendo o conhecimento do certo e do errado, e de um lado, a vida. E geralmente a gente escolhe, quando
inconsciente, porque a gente faz escolha todo tempo, a diferença é, essas escolhas são conscientes ou inconscientes, e na maioria das vezes são inconscientes, você está escolhendo Barrabás todos os dias, é isso que eu estou querendo dizer. Porque quando eu enxergo assim, eu me unifico com Cristo. Eu não me separo dele. Ele não é algo especial. Eu sou tão quanto especial a ele, porque eu e ele somos um. Eu não sei se eu consegui expressar o que eu estou entendendo. Ó, Sim. deixa eu ver se eu consigo, assim, dar uma... Não uma direção, sabe? Mas explicar da minha forma, entendeu? Aqui. Assim, se a gente olhar, pegar a Bíblia, pegar a religião, a história, a gente vai olhar para Deus, que é Jesus, ele como um ser humano. É isso que a religião até hoje tá falando de Deus. Como se Deus tivesse... como ele se fez carne, né? Ele tem sentimento, ele tem pensamento próprio, você tá entendendo? Hoje, muitas pessoas falam assim, é aquele negócio, né? Ah, Deus é justiça, Deus vai castigar. Não, que Deus tem que abençoar. Não, que Deus tem que fazer eu prosperar. Cada coisinha dessa que pastores, religião traz, isso aí é uma coisa que veio do quê? Da história, de Bíblia, entendeu? Pastores falando isso, entendeu? Agora, se a gente pegar hoje, trazendo para hoje o conhecimento que nós temos hoje, que nós entendemos, a gente já traz Deus como nosso Pai, nosso Rei, entendeu? E nossa essência. Então, a gente olhando hoje, eu não vejo Jesus como um ser humano. Eu não posso ver ele dessa maneira. Você tá entendendo? Porque se eu ver ele como ser humano, eu vou falar de. Como é que fala? Vou estar sendo. Como é que eu posso dizer? Hipócrita. A ponto de. Tipo assim, pensar solo. Entendeu? Pensar só em mim. Você consegue entender? Então, Porque, mas na verdade, assim, Deus, como divindade, ele não tem diferença para mim com o próximo, com o meu irmão, com a outra pessoa. Entendeu? É aquele negócio de mesmo peso e mesma medida. Mas de que ponto? O meu irmão, ele fez tudo a vida inteira, pecado, tudo. Já eu fui luz, ele foi trevas. Só que qual que é a máxima diferença? Já é o amor, é a misericórdia de Deus como divindade, não como humano. Porque nós, como humanos, seria fácil para nós. Eu vou salvar aquele que é de luz. Eu vou salvar a pessoa, né? Ela só trouxe luz. Agora o de trevas eu vou jogar lá no inferno, né? Dar chicotada nele, essas coisas. Agora, Deus, como divindade, ele não. Ele pega e fala assim: peraí, você já é luz. Para que você quer mais luz? Quem precisa de luz é essa pessoa que foi trevas a vida inteira. Então, peraí, você já está salvo, né? Agora eu vou salvar esse que é de trevas. Eu vou o quê? Passar o fogo nele para que ele seja a luz. Entendeu? Então, você pega a balança da justiça. Eu sempre gosto de falar dela. A balança da justiça, né? Você tem diferença ali entre um e outro? Para Deus, não tem diferença. Vai estar sempre o mesmo peso e a mesma medida. Os dois vão ser sempre luz para Deus. para mim, o que Jesus veio mostrar, seja lá na crucificação ou na passagem dele, na história dele, é que Jesus era o homem, o Cristo era a vida, aquilo, o Espírito, o Deus que habitava nele. E ele, a mensagem dele foi exatamente essa, que nós e ele é uma coisa só, não tem separação. Assim como quem condenou ele não tinha separação dele. Ele foi ensinando a todo momento. Eu, pelo menos, entendo isso. Amém. Quando
Quando Jesus foi levado para a sepultura, depois de 3 dias ele ressuscitou. Aí as irmãs foram lá para ungir o corpo dele e o anjo disse que ele já não estava mais. Aí ele foi visto andando com 2 irmãos que não tinham nem percebido que ele era Jesus. Depois mas como eles sentiram a virtude, eles falaram, pô, o mestre estava com a gente aí, essas coisas assim. Só que ele não passava, ele não abria a porta, ele passava pela porta, ele... Como que a pessoa, então, ele não estava com o corpo humano ali. E o corpo dele desapareceu. Porque senão ele não ia conseguir transpassar a parede, porta, essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Sim. Então, Eu vou Sérgio, aí dar um entra exemplo. Como que pode outra ser explicado questão. isso? Como que pode ser explicado aí entra isso? outra questão. Então, aí que está o X da questão. Eu levo a Bíblia para mim como uma seta que aponta para algum lugar. Eu vejo ela falando sobre mim, mas a gente tem que entender, no meu ponto de vista, hoje, eu pelo menos entendo assim, que foram seres humanos que escreveram a Bíblia. Será que a história que está escrita lá foi verdadeiramente dessa forma? Eu já penso o seguinte, posso falar? Verdade. Fala, irmão Bruno. Quer saber, ó, vamos primeiro ali, colocar que o irmão Sérgio estava acabando de falar ali. Pensa bem, olha só, Jesus foi crucificado, certo? Do lado dele tinha o quê? Um rapaz, 2 rapazes, né? Na cruz. Um lado esquerdo, outro lado direito. Jesus virou para um deles e falou: hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Hoje mesmo, presta atenção nessa fala. Hoje. Aí você me pergunta, como hoje? Sendo que ele ia ser, depois de morrer, ele ia ser o quê? Sepultado, certo? E ele ia passar 3 dias aonde? Aonde? Como é que ele podia passar 3 dias lá no inferno lá e ao mesmo tempo tá no céu no paraíso com a outra pessoa? Você consegue entender a diferença? Sim. Entendeu? Então, para Deus não existe aquele negócio de separação passado, presente e futuro. Não existe essa separação. Nem geográfica. Não dá para você ter isso na sua compreensão, na sua imaginação. Entendeu? Se a gente parar para pensar assim, a gente vai falar assim, não tem nexo. Então, é uma coisa que a gente tem... pelo menos eu penso, se eu parar para falar assim, será que a Bíblia é verdadeira? Será que a Bíblia é falsa? Será que realmente aconteceu isso? Que realmente aconteceu? Aí, a grande pergunta que eu falo para mim, vai fazer alguma diferença para mim hoje? Isso? Aí, se for fazer alguma diferença para mim, vai fazer diferença para melhor ou para pior? Você tá entendendo? Isso vai do consentimento de cada pessoa. Entendeu? De parar e falar assim, bom, para mim não faz diferença. Eu só sei que eu tenho que seguir em frente, entendeu? Mas que eu tenho fé, que eu acredito nesse Deus e que ele está comigo aqui agora. Eu tenho que passar essa paz que eu sinto para cada uma das pessoas que eu tenho na minha vida. É isso. Entendeu? Tenho que passar minhas experiências, tenho que passar a minha alegria. Então, todas essas coisas, entendeu? Não vai fazer diferença para mim. A Bíblia fala que aconteceu isso. Tá, mas o que é para mim? O que é para mim mais essencial? É eu saber que Deus é comigo, eu acreditar que eu tenho separação de Deus e eu. Eu concordo com o irmão. E exatamente eu penso assim também. Para mim também não tem diferença nenhuma, porque hoje eu tenho esse entendimento de olhar para a Bíblia, ler, e ao mesmo tempo olhar para ela e
e pegar a revelação que contém nela. Mas quando a pessoa não tem esse entendimento, ela leva a Bíblia, como que se diz? Pelo que está escrito. Aí, Exatamente, nesse caso, pela história. Pela história. Aí, nesse caso, faz total diferença. Por quê? Porque se eu fico pelo que está escrito, pela história, eu não consigo enxergar a revelação. Entende? Então, quando eu digo assim, que eu leio a Bíblia, todas as vezes que alguém me diz, mas está escrito, eu penso, e muitas vezes eu digo, será que o que está escrito, verdadeiramente está escrito como o que aconteceu? Porque a gente está falando de seres humanos que gostam de ter vantagem sobre as outras, entendeu? Então, assim, tem diferença, tem assim, se a pessoa conseguir olhar para a Bíblia e diferenciar isso, tem muita diferença. Mas é claro, cada um no seu tempo, e em momento nenhum eu estou descartando a Bíblia aqui, não. Eu acho um livro histórico importantíssimo. Hoje eu só não faço dela uma idolatria. Quando eu escuto uma passagem, automaticamente dentro de mim, eu vejo revelações grandiosas nela. Exato. E eu penso, Jesus Cristo, Jesus era muito sábio, e ele passava isso com uma propriedade magnífica, até a hora que ele morreu. Mas muitas coisas mirabolante, que hoje eu vi e fazia daquilo uma coisa sagrada, que separava eu dele, eu já penso todas as vezes, não, está escrito, mas é assim que aconteceu? É essa revelação que Cristo quis me trazer? Obviamente que não é separação. Então, eu levo isso em consideração. Mas está escrito que Eliseu saiu, tiraram o sarro dele, e ele orou, e o urso saiu e matou todas as crianças. Gente, é nítido, Velho e Novo Testamento. O velho somos nós, a forma como a gente acreditava, a forma como a gente pensava, a forma como a gente procedia, entendeu? O novo já é Jesus mostrando pra gente, não, gente, não é daquele jeito. Deus é amor, Deus é misericórdia, entende? Então, o Velho Testamento, homem, Novo Testamento, Cristo, que somos nós. Nós não tem separação, é disso que eu tô falando. Então, igual o irmão Serginho falou, será que foi desse jeito? Mas eu não estou invalidando a Bíblia de maneira alguma. Eu só acho que ela traz revelações grandiosas, mas a gente tem que estar aberto para recebê-la, senão a gente se perde na história. E se perdendo na história, a gente fica escravo. É isso que eu quis dizer. Muito bom. A Bíblia ela faz sentido só na revelação, né, irmãos? Na história ela complica. Na história, o histórico da Bíblia e o modo teológico de interpretação é complicado. A gente passou pela religião, a gente sabe o quanto isso é danoso. Mas enquanto revelação orgânica da palavra, igual o irmão falando no Velho Testamento, o Velho Homem, Novo Testamento, o Novo Homem, isso é orgânico, isso já não é mais histórico, isso não está lá na história, entendeu? É uma história para revelar o orgânico. Então, a revelação, para mim não importa se aquela história foi verdade ou foi mentira. Importa a revelação, é o que a irmã está dizendo. O que importa é a revelação que aquela história traz. Então, a história ela pode ser interpretada, né? Interpretada de maneira com a condição que você está no dia, na época, no ano, no período, né? No século que você está, tem uma interpretação. Mas a revelação orgânica, a revelação eterna daquilo ali, isso faz todo sentido. Então não importa se foi escrita por homem, se não foi escrita por homem, se é verdade, se não é verdade o que está ali escrito, se aquela história aconteceu, se não aconteceu, não tem a mínima importância. As parábolas contadas por Jesus, vocês acham que Jesus estava contando algo que de fato aconteceu? Não, ele está contando uma história, ele está contando uma história ilustrativa para poder revelar o orgânico. É isso que acontece, né? Então as pessoas que conseguem entender o orgânico na Bíblia, elas estão na liberdade, irmãos, elas estão na liberdade. Agora, aqueles que não conseguiram entender o orgânico na Bíblia, aí eles ficam presos pela religiosidade ou pela teologia.
É isso que eu penso. É isso que eu entendo. Até porque, né, Arlindo, parábolas, né, traz várias linhas de entendimento, Sim, né? Porque agora, se Jesus quisesse trazer apenas um tipo de conhecimento, ele já dava a resposta exata, direta, sempre ser por parábolas. exato. Até os discípulos questionaram ele, mestre, mas por que que você fala por parábola? Por que você não fala direto com a gente? Fala por parábola, né? Até os discípulos perguntaram para ele isso aí, questionaram. Tanto isso é verdade que muitos livros não entraram para a Bíblia com base humana de decidir o que era revelação de Deus, entre aspas, e o que não era. E quem que decidiu isso? Entende o que eu estou querendo dizer? Eles tentaram manipular a Bíblia para que as pessoas não compreendessem, e de nada resolveu, porque a revelação podia ter um livro só. Um livro. Nesse livro ia ter a revelação de Deus. Já era o suficiente, entende o que eu estou querendo dizer? Então, não importa a história em si, se você não entender a revelação. Porque você vai ficar preso na história, no que está escrito. Perfeito, irmã, Entendeu? perfeito. E o que está 100% contigo. escrito, e o que está escrito não leva ninguém a lugar nenhum. Quantos anos de religião, quantos anos de sofrimento levou a gente a que lugar? Não foi perdido? Não, claro que não. Era o processo. Eu acredito sempre nisso, é o processo. Entendeu? Tudo que existe são oportunidades, inclusive a religião. Entendeu? Se a gente está hoje nesse ponto aqui, a gente teve que passar por esse processo, por essa jornada, para chegar onde a gente está hoje. Então, é gratificante o tempo da religião, porque hoje a gente olha para ela e consegue ver a revelação que antes a gente não via. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu penso sobre a Bíblia, hoje. É assim também que eu penso, penso da mesma maneira, viu, irmã? Tô contigo aí. Esse pensamento, esse entendimento que eu tenho também. Mas dispensar a Bíblia eu não consigo. E para mim ainda não dá para dispensar a Bíblia, porque é nela que eu tenho as revelações. Não tem como dispensar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro no qual contém revelações, é um Ex- mapa, é um exatamente. código. Não só Exatamente. como outros livros de grandes outras pessoas que escreveram muito antes de Jesus. Mas a São, gente, são, são relíquias. viu, irmã? A gente percebe revelações até em filmes aí seculares, não estão na Exato. Bíblia, até em jornal, em história, em Então, crônicas, entendeu? Nada, não tem nada a ver com a Bíblia, mas você consegue ver então, a revelação. mas o que acontece, irmão Arlindo? Quando eu falo assim, às vezes eu tenho medo de me expressar. Por quê? Porque a Bíblia, na religião, ela é idolatrada. E a idolatria impede que as pessoas vejam o que realmente é. Porque elas veem a Bíblia, Jesus, através de um véu, entende? Então, elas começam a ler e aí elas já sabem o que é, entende? Então, quando a gente sabe o que é, a gente está cheio. Para a gente receber coisas novas, para novos entendimentos, outras coisas surgir, a gente precisa esvaziar. A gente precisa estar vazio, entende? Sim. Porque senão a Bíblia não é um livro sagrado. Aí a pessoa vai lá, compra uma bancada bonita na casa, abre lá no Salmo 91, entende? Aham. Porque as E não é pessoas, isso. a sociedade religiosa, elas vivem assim, olha, eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ter um contato com Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou na igreja. Essa é a sociedade religiosa, né? Vou escolher uma igreja para ir, para mim ouvir Deus, para ter contato, para estar próximo de Deus. Irmão, se você pegar teus filhos aí e ir num cinema, Deus fala contigo, mesma coisa do que ser ir na igreja. Mesma coisa. Só que você tem que estar aberto para entender Deus, entendeu? Para poder enxergar Deus. Ah, eu vou pegar minha família aqui, vou na praça ali comer um lanche. Deus fala contigo, mesma coisa do que você ir na igreja. Às vezes fala até mais contigo, se você estiver aberto para Então, isso. mas a hipocrisia está onde? Você ir a um lugar ouvir aquilo que você quer ouvir.
Entende? Você não está lá para receber, você está lá para ouvir aquilo que você foi buscar. Por isso que você não consegue captar a mensagem, porque aquilo que o irmão falou, a todo segundo Deus fala com a gente, porque ele está aí na gente, entende? A todo minuto. Mas a gente tá disposto a perceber isso, a entender isso. O quanto a gente está disposto, o quanto que a gente realmente quer isso. A gente quer realmente ouvir, sentir Deus em nós, ou a gente quer o carro novo, o emprego, a casa, que Deus guarde a família, entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, a forma como a gente busca Deus que está equivocada. Entende? Deus está lá, Deus não saiu, Deus está lá no quartinho secreto. Mas qual é o quarto secreto? O quarto que você tranca a tua porta e fica de joelho 24 horas? Não, o teu templo com o teu corpo, que é santo, ou é profano. É verdade. Entende? Mas é difícil as pessoas entenderem, viu, irmã Viviane? Não é fácil não, viu? Não, e sinceramente, irmão, eu acho que é um caminho solitário, é um caminho individual. Jesus disse isso, que a salvação era individual, entre aspas, a salvação é individual, o se autoconhecer é individual. Não tem como eu chegar no irmão... Cortou para mim o áudio. Eu posso até falar isso para o irmão, mas isso não é coisa de ser falada. Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os mortos, não falou isso? Sim. Quer dizer, se você entendeu, seja a luz você. Você independente de qualquer coisa, né? Espera. Exato. Você é a luz que o mundo espera. Exato. Você é um filho de Deus que o mundo está esperando revelar. Sim, você é a criatura que o mundo espera ardentemente. É você, não é o teu vizinho, o teu pai e tua mãe. Faz exato, você. Irmã, exato. A responsabilidade é toda nossa. É tua. E deixa cada um no seu processo. Essa é a magia. Porque, como a irmã Cileide falou, em algum momento, todos vão entender isso. Todos. Não é eu tentando convencê-la como a religião. Vai buscar a alma para Jesus. Senão você tem que fazer um bom testemunho para chamar mais alma para Jesus. Como é que as almas vão se converter se você dá mau testemunho? Não é o fazer, é o ser. É aquilo que você é aquilo que você resplandece, é aquilo que você reflete. Exato. Maravilha. É outro nível de conversa. A luz está em todas as pessoas, em todas as criaturas, em tudo quanto é lugar, a luz está. Só que em algumas está coberta, é como um abajur. Tem a lâmpada e o abajur. Se você tirar a capa do abajur, a luz vai resplandecer mais. Mas como as crenças, vamos dizer assim, que aquela casca do abajur, que eu não sei o nome daquilo, né? É como um véu, né? A Bíblia cita como um véu que tampa. Ela abafa a luz. Então, a luz deixou de estar lá? Não, a luz está lá, mas você está encoberto por suas crenças, por aquilo que você acha, pelo julgamento, pelo certo e pelo errado, enfim, pelas suas tristezas, pelos seus rancor, pelo aquilo que te ensinaram a vida inteira, você está lá envolvido com aquilo dali é a casca do abajur. Se eu tirar a casca, se eu entender que eu não sou a casca, eu sou a luz, eu vou brilhar. Maravilha. Que coisa gostosa, né, gente? Aí, irmão, o que eu penso assim, quando alguém fala assim para mim, mas qual a diferença de você pensar se aquilo que a Bíblia está certo, está errado, se foi manipulado, se não foi manipulada, qual a diferença que tem? Não vai mudar quem eu sou, não, de maneira alguma. Mas para mim, Viviane, entender isso, que tem essa diferença, fez total diferença. Porque eu entendi que aquela história que foi escrita, tem algo errado com ela? Não. Ela precisava ser escrita daquela maneira, daquela forma. Não é sobre isso. Eu não estou falando, contra a Bíblia. É manipulada, que ninguém deve ouvir. Não, não é isso. Eu acredito que a história foi escrita exatamente
como ela foi escrita, porque se não E se fosse foi assim, manipulada, e se ela foi manipulada é exatamente como tinha que ser manipulada. exato, era da forma como a gente precisava. Agora, você, depois que você entende isso, faz total diferença. Porque Sim. quando eu escuto assim, porque vamos falar de Eliseu lá que matou as crianças. Não vai me plantar dúvida no meu coração. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu já sei que aquilo está escrito assim, mas foi Deus que escreveu daquela forma? Não. Então o homem pode ter manipulado? Claro que pode. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas que ainda assim tem uma revelação nessa história, você sabe que tem. Então é isso que é Qual a importante, né? revelação disso? A Sempre maldade. haverá. A dualidade não é ruim. A dualidade Não, faz crescer. Se não exatamente. fosse assim, Deus não teria plantado entre aspas uma árvore do bem e do mal, e o Exato. conhecimento e a árvore da vida. Então é necessário, é de nós que ele está falando. Entendeu? É isso, Ó, você é é isso a que faz a árvore da justiça, né, irmã? vida. É que o Você Bruno é tanto a fala árvore da da balança. vida. Agora, se você se perder no seu julgamento daquilo que você acha certo ou errado, porque é aquilo que a gente acha, é relativo o certo e o errado. Você vai se perder, você vai se afastar daquilo que você é. E quanto mais você se afasta daquilo que você é, mais distante você vai ficando, mais sofrimento e dor você vai gerando. E não precisa ser assim, mas você quer? Tá lá, a árvore tá lá, você é a vida, é você que vê o que você vai fazer. Entende? É, É isso que Deus está falando. exatamente. Maravilha. Bom demais, irmã Zayara. Quer falar alguma coisa, Brunão? Não, tá em paz. Quer falar, Serginho? Eu estava aguardando a irmã Viviane falar aí, e eu estava preparado para fazer umas perguntas aqui, mas até esqueci o que era. Só lembro de uma só. Era bem umas 3. Quando fala, irmã, Deus fala com a gente a todo momento, né? Mas a gente, no caso, vai sair, vai para algum lugar, que nem o irmão até comentou, e Deus fala com você, né? E na hora que você não consegue ouvir o que Deus está te falando, que seria porque você está com pensamento em outras coisas, ou porque às vezes você fica na comunhão com Deus e de repente você perde a comunhão, que nem eu quando estou dirigindo, que é mais fácil, que ali eu estou ali sozinho, entre um ponto e outro ali, né, às vezes só embarcando e desembarcando, ou mesmo no horário de refeição, eu também fico sempre sozinho, e eu começo a falar com Deus assim, de repente estou falando com outras pessoas que nem estão ali, sabe? É isso que eu falo, como é que eu mantenho a minha comunhão? É difícil isso aí para mim, entendeu? Para querer obter Fica alguma presente, coisa. irmão. Você estando presente. Óbvio que, na maioria das vezes, nem sempre a gente está presente no agora. A gente sempre ou está no passado ou a gente está no futuro. Menos no agora. Quando você está presente, mais presente. Porque assim, irmão, ó, veja bem. Muitas vezes você levanta e você começa a se identificar com seus pensamentos. Isso não vai parar, os pensamentos não vão parar, as situações não vão parar. Aí o pensamento gera emoção, aí você começa a se angustiar. Se você parar, colocar a tua cabeça no lugar, começar, ó, parece assim, mudou a minha vida isso, por isso que eu vou falar, você respirar, você se colocar no presente, tipo assim, no silêncio, sabe assim, se identificando, vendo a tua respiração, por exemplo. Você vai se acalmar, você vai se sentir em paz, entende? Por exemplo, esses dias para trás, eu estava meio angustiada, mas eu não sabia o motivo por quê. Mas tinha alguma coisinha dentro de mim que não estava legal. E a oração nossa, no meu ponto de vista, antigamente era ficar de joelho, hoje não. Hoje eu fico dentro de mim, eu falo para Deus assim, nossa, algo não está legal, mas eu não sei o que é. O que será que é, né? E eu fico nisso.
Eu abri um guardanapo e estava escrito assim, nesta casa habita o Senhor. Eu não peguei a minha casa, eu peguei dentro de mim, eu me lembrei quem eu sou. Aquela mensagem do guardanapo me fez me recordar quem eu sou, porque por algum momento eu estava me esquecendo, tanto estava me esquecendo que eu estava me angustiando. Naquela hora, daquela frase simples, que para muitas pessoas vai falar, nossa, que tonteira, mas na hora que eu li aquela frase, que eu abri o guardanapo e estava escrito, nessa casa habita o Senhor, eu me lembrei de quem eu era, imediatamente eu senti paz. Entende o que eu estou querendo dizer, irmão? É a gente estar atento, às vezes é qualquer coisa. É qualquer coisa, não precisa ser alguém parar, como antigamente, falar, o Senhor mandou te falar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas simples e bobas, vamos dizer assim, que a gente pode achar que não tem importância. Ali Deus se manifesta, ali Deus fala, porque a essência que está em nós faz com que a gente esteja aberto a receber. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo sim, irmão. Já aconteceu várias vezes comigo, há muito tempo atrás, ainda eu estava até novo, vamos falar na linguagem crente, estava novo no caminho, né? Aí eu estava pensando na comunhão com Deus ali e estava dirigindo e eu, assim, de certo eu devia estar lamentando alguma coisa, porque pelo que a resposta veio para mim na hora, que tá, eu acredito que está em Apocalipse, o que eu vi escrito. Passou um carro por mim com aqueles adesivos que o pessoal usava antigamente, aquelas frases da Bíblia, né? Passou assim, e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, do tua face toda lágrima. Aquilo ali me deu um up, sabe? Saiu a angústia de mim. É mais ou menos isso aí que a irmã falou, que ela viu no guardanapo. E não foi só uma vez que aconteceu isso aí, não. E você sabe que eu comentando, assim, com outros irmãos, eu falei isso aí, e teve irmão que zombou ainda, né? Aquele sorrisinho de lado, né? Entendeu? Como é que Deus falou com ele, assim, né? Sabe essas coisas? É porque é muito pessoal essas coisas, no sentido assim, não é algo que você busca. Vamos supor, eu não tenho mais necessidade como antigamente, nenhuma. Não sou contra a oração, não é isso que eu estou falando. Cada um tem a forma de conversar com Deus, não é disso. Eu acredito que eu sou a oração ambulante. A forma que eu vivo é uma oração, entende? A forma como eu vejo a vida é uma oração. E nesse contexto, a todo momento, Deus fala comigo. Não é porque eu estou buscando isso dele, não. Deus fala com a gente a todo segundo, a cada segundo. A gente está aberto a isso? A gente tá receptivo a isso? Eu ia falar disposto, aí a maioria ia falar, eu tô. Não é disposição, é aberto a isso. Você está receptivo a isso? Ou você quer que ele fala da maneira que você quer ouvir? Da forma como você quer ouvir? Do jeito que você quer ouvir? É do teu jeito? Então não é, você não quer ouvir Deus, você quer que a tua vontade seja feita. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, a forma como você vive, a forma como você enxerga a vida, nesse contexto, Deus fala com a gente todo minuto, todo segundo, a cada segundo. Mas não é falar como antigamente, é sentido, é vivido. Não sei se eu consegui me expressar, mas é assim que eu entendo. Conseguiu sim, mas eu consegui entender, sim. Acho que todo mundo entendeu, assim. Às vezes meus filhos falam para mim, meus filhos não, o meu filho, né? A minha filha nem me pede nada a respeito de ora por mim, não sei o que e tal, porque ela ficou tão decepcionada com a perda da mamãe dela e como todo mundo ficou, mas porque naqueles meses ali os 2 meses que ela passou enferma e tal, e ela começou a ir da igreja, né? Voltou para a igreja, né? E ela me chamava para ir com ela, né? Eu não queria falar nada para ela, que eu sei que eu não queria combater a fé dela, entendeu? E a gente congregou umas 3, 4 vezes e
depois de tudo que passou, ela veio me questionar. Eu falei, minha filha, não é assim que funciona, entendeu? Eu não consigo explicar para você, porque eu entendo, mas eu não consigo explicar. E hoje ela nem me pede mais nada. Mas meu filho falou, olha pro Gael, que é meu neto, né? Pra Amanda, que é a esposa dele e tal, não sei o quê. Ora pra nós aqui, não sei o que e tal. Aí a minha oração é assim, irmã. Pai, eles ainda não entenderam, né? Entendeu? Mas o Senhor conhece tudo e todas as coisas. Assim que eu falo, entendeu? Então não é nada, falo mais nada, sabe? É mais ou menos por aí. Agora só vou contar mais rapidinho, Arlindo. A hora Manda. a hora que eu tenho assim, que eu tenho não, né? Que Deus mais fala comigo é aquele horário que quando você chega de finalzinho de tarde, você tá cansado do dia, né? Das situações que você passou, né? Naquele dia e tal. Aham. Aí você fala assim, vou tomar um banho. Aí você entra, aquela água caindo em cima de você lá e você pensando na vida. Aquela hora ali é o horário que Deus vem assim, começa a falar assim, ó, sobre o seu dia. Ah, Começa a dar aquelas revelações assim, ó, que o que poderia ter resolvido aquela situação e como que eu tenho que atitude que eu tenho que tomar naquela situação. Nossa, ah. ele vem conversando comigo assim, descrevendo o meu dia inteirinho e como eu tinha que ter agido, entendeu? Aham. No dia. Nossa, isso aí é maravilhoso. Imagino. Nossa, são coisas maravilhosas, gente. Só tem coisa boa. Vale a pena esse Deus. E mais, Irmão irmãos, Arlindo comentou, irmão Arlindo comentou que nos filmes também Deus fala com a gente, né? Eu assisti um Sim. filme esses dias aí, meu, nossa, que coisa maravilhosa. É bem assim mesmo, meu. Você ouve ali no filme umas passagens, não tem nada a ver com religião, com pedir as coisas para Deus. Aí você vê o trabalhar de Deus na vida das pessoas ali, e eles também não entendem também, né? Eu acredito que eles não entendem, né? Eles estão ali contracenando, tudo Aham. fazendo a gravação, mas meu, ali tem Deus, cara, brincadeira, é maravilhoso. O duro é você falar pra uma pessoa que tá cega espiritualmente, irmão. Ele não vai aceitar, não vai compreender e não aceita que você fala um negócio desse, né? Infelizmente, assim. Eles não têm a Se a visão ainda. pessoa fala assim, ah, mas Deus não fala comigo, não, não, você não acordou hoje? Acordei, então, como que Deus não fala com você? Então, é que a pessoa quer ouvir de fora, né, irmã? Ela quer ouvir fora dela, né? E tá dentro, né? Exato, ela não quer, ela quer coisa apalpável, Isso. audível. Aquilo que você Então, falou, ela quer que alguém chega para ela e fala, ó, é isso que eu te digo. o carro vai vir, É, a saúde vai E as ser pessoas restaurada. que nem gostam de ouvir falar nada sobre isso, odeia que fala sobre igreja, sobre coisas de Deus, sabe? Detesto crente, essas coisas assim. Vocês já ouviram isso aí já? já, eu Como vi. que funciona com essas pessoas? Será que um dia vai ter uma revelação ali? Ela tá revelando, irmão. Fala, Viviane. A revelação já está dentro dela, uma hora ou outra, o processo dela vai levar ela a essa volta para casa. É a jornada, é aquilo que vocês estavam falando no começo. É a O filho jornada. pródigo. Uma hora ou outra a pessoa vai retornar. É para isso que a gente está aqui. Não tem como fugir disso. Ah, mas a pessoa morreu e não morreu, entre aspas, ateia. Vou falar de ateia, sim. Não acreditou em religião. Isso é para gente que conta espaço e tempo. Nós somos atemporais. A gente não está falando de 80 anos. 80 anos é para mim e para você, mentalmente falando, porque a gente consegue ver o tempo assim, 12 meses, ver um ano, horário, mas não 30 é assim, dias, 30 dias, 24 300. horas.
Feliz Ano Novo. Exato. Entendeu? Só que o ano e o tempo e o horário é o mesmo sempre. O que faz a coisa ser nova é a forma como a gente enxerga a vida. A nossa percepção diante das coisas. É isso que faz as coisas ser novas. É isso que faz o ano ser novo. É. Então, o ano é o mesmo, sempre, sempre. Não vai mudar. Entende? Isso no espaço-tempo. Mas a gente é atemporal, a gente não é temporal. Para chegar nesse nível aí, né, o pessoal ainda tem um chão para percorrer, né, pessoal? Tem muito chão para percorrer ainda. Ainda Então, estará comigo, hoje estará comigo no paraíso, né? O irmão Bruno explicou lá. E ele foi 3 dias, segundo a Bíblia, passou 3 dias no Hades, né? No inferno lá, segundo a Bíblia, lá, a história. Mas ainda hoje estará comigo no paraíso. Interessante. É um ser atemporal, que não está preso nem no tempo, nem no espaço. porque o que a gente não consegue separar é exatamente isso. Por quê? Quem nasce é o corpo, é a matéria. É o que nasce a matéria. Então a matéria morre, porque ela Vai nasce, morrer, entendeu? entendeu? Ela tem prazo de validade, como tudo Exato. na vida. A natureza mostra isso. Ela seca, ela morre. E Isso. do lado As aonde a estações semente do caiu, ano. exatamente, é ciclos. Vai Ciclos, acontecer. ciclos. Se eu me prendo no ciclo, eu sofro. Por quê? Porque eu não Sofre, quero porque você está morrer. presa no ciclo, é verdade. E o Quero ciclo, ele morrer. é... Entendeu? Eu não quero envelhecer. Eu quero ficar jovem. O meu sofrimento é esse. Então, toda vez que eu me olho no espelho, eu vou sofrer. Porque é inevitável. É um ciclo, vai acontecer. Se eu não morrer jovem, eu vou morrer de mais idade. Mas uma hora ou outra isso vai chegar. Sim, Entendeu? porque Agora, você quando eu nasceu. entendo. Exatamente, eu nasci. A Agora, quando eu matéria entendo sua que nasceu. eu sou a vida, o espírito, e ele não nasce e não morre porque ele é, Aí é aí diferente, hein? que venha 100, 200 anos, se acontecer, você vai... 1.000, 5.000, 10.000. Não importa quanto tempo, eu vou estar bem. Por quê? Porque eu não vou estar o corpo. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Eu sou. Eu me imagino assim, um exemplo meio esdrúxulo, mas eu imagino assim, pensa a banana. A banana tem a fruta dentro e a casca. Você não Uhum. é a casca, você é o fruto. Então É, você casca a casca da banana e joga fora. E nem por isso a casca deixa de valer alguma coisa, porque ela é adubo. Ela é vai servir importante. para, né? Ela vai servir É. para que outras matérias orgânicas. Ô, irmão Tiane, depois dessa aí que você falou, minha irmã, eu não posso mais falar, então. Posso tomar posse? Eu já tomei a posse, estou esperando voltar só. Pegou a visão, hein? É isso que você falou, irmão. Eu não posso mais falar, eu posso tomar posse? Não, não, você já tem a posse, meu. Já está É, possuído, digamos eu, assim, entre aspas. eu sou, né? Eu sou. Então, quando o espírito Você voltar, você já é. Você não tem que tomar posse de nada, já é teu, você é completo. já é meu. Eu sou. Agora, se eu olho para a matéria, sempre vai estar me faltando alguma coisa. E eu sempre olho para a matéria, por isso que eu me sinto faltoso, por isso que eu me sinto incompleto, porque eu sou um ramo cortado da figueira. Eu não me vejo como a árvore Mas está inteira. Eu me errado vejo, isso? Não está errado isso, irmão, não está né? certo e não está errado. É a forma como eu julgo, é a forma como eu percebo. Não está errado os irmãos pensar assim. Não, é o processo deles, está tudo bem. Uma hora ou outra eles vão entender que eles não é o ramo, eles é a figueira, a videira. Não lembro qual árvore que é. É isso que eles são. Eles são profundos, as raízes deles é profunda. Não é o galho. O galho pode soltar, desprender, o vento vai acontecer, mas ele é algo profundo, entendeu? As nossas raízes estão na Louvado seja Deus. profundeza, não está na superfície. Louvado seja Então, nada Deus. me abala. Nada me abala. Nada me abala, assim, que eu quero dizer.
Vai ventar, eu vou sentir o vento, eu vou sentir as burdoadas e eu vou estar sendo o que eu sou. É isso que eu quero dizer. Bacana demais esse entendimento, viu, irmão? Vocês não fazem ideia de quanto isso é libertador. É por isso que eu gosto quando o irmão Valdeci fala assim, tá tudo certo, tá tudo bom, é bem por aí mesmo. Tá Tem tudo nada resolvido. Tá tudo resolvido. Ah? Eu gosto de falar Ó, pra ele assim, irmão Valdeci, você não quer um galardãozinho lá no céu? Ele dá risada. isso. Quero não, quero não. Eu não quero governo, não quero galardão. Vai querer o quê? Se já tem tudo e mais Já um tem pouco? tudo, já é completo, gente. Vai esperar Então, mais o já, quê? Vai já esperar tem tudo e morrer para mais ter um alguma pouco. coisa? É, bem por aí. O povo fala É. assim, eu quero paz. Mas Mas será que é paz mesmo que quer? Porque se você for analisar, eles não querem a paz. Eles querem que a situação seja resolvida, seja ela sim, desemprego, família brigando, sim, então eles não querem a paz. A paz deles tem preço, é verdade. E eles entendeu? promovem a paz para querer? Eles estão sendo a paz? É Então, exatamente. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de estão Deus. Porque a Essa gente não é frase o é querer, é o terrível, né, ser, irmão? né? Eu tenho que ser para o mundo o que eu quero dele. Eu sou paz, eu sou alegria. Cristo, em todo o tempo, ele tinha paz, porque ele era a própria paz. Ele programava a paz. É o que eu Aí falo, né, a pessoa irmãos? fala, aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou viver em paz se isso está acontecendo? Como é que eu vou ter paz? Então você não quer a paz. Você quer que aquilo seja resolvido. Isso aqui é um Deus É difícil. resolutor, um Deus safador, vocês querem. É bem por aí, isso que eu ia falar. Aí, óbvio, aquilo que você estava te angustiando é resolvido, logo acontece outra coisa, porque no mundo a gente vai ter aflições, as coisas que não vão aparar, é essa aflição que Jesus está falando. As coisas não vão deixar de acontecer, porque a beleza da existência é exatamente isso, é as coisas acontecer e a gente, ao invés de enxergar aquilo como problema, enxergar como oportunidades. Maravilha. Ô, glórias! Beleza. 2025 promete, né? Esse ano vai nos abençoar. Ah, vai. Espera sentado aí que vai. Não é você que é a bênção, não. Não, É, irmão, não. vocês são as bênçãos de Deus, a família abençoadora. Bênção de Deus. No entendimento, no conhecimento, nas palavras, nas revelações, nas falas. Meu Deus, isso aqui é tremendo. O bom é que fica registrado aí para as gerações futuras aí, se um dia eles tiverem oportunidade, eles vão ouvir isso aí. Senhor Que Jesus bênção. não disse que nós somos a luz, a paz Sim, do mundo? Então temos que promover isso. verdade. Né? Ninguém acende uma lamparina e esconde debaixo da mesa. Tem que ir Não, embaixo da cama. Tem que pôr em cima, no alto, para que seja revelado. é isso aí mesmo. Exato. Aquilo que Amém. você é não tem como ser escondido. Quando você compreende isso, aquilo é aquilo que a irmã Creuza falou. É você colocar lá para iluminar a cidade inteira. Não tem como você se esconder. Não. E aquela parábola das 10 virgens lá? Sabe que eu sempre questionei a parte das 5 loucas lá. Das 5 loucas, porque eu não acho que as loucas eram loucas, não, meu. Entendeu? Eu achava que elas estavam no interesse também de encontrar com o pai lá, né? Com o mestre Jesus. Mas Sim. elas foram julgadas loucas. O próprio Jesus não deixou elas entrar. Tá rindo do quê, dona Maria? E as minhas perguntas são doidas, ou dona Creuza Maria Braga? Ela tá rindo desesperadamente. Mas outra hora a gente fala sobre a parábola das 10 virgens, tá, irmão? Isso dá estudo, hein? Tá, dá um estudo. Dá uma conversa Tá boa. mesmo? Dá. Ô, Vixe. dá. Arlindo, e Cantares de Salomão, hein? Cantares Também, de né? Salomão dá estudo também, irmão? Ali Deus fala pra gente também? Irmão, qualquer parte ali dá estudo, qualquer palavra. Viu, irmão? Só mais uma perguntinha. Vai lá, a última. O que é
que é a rosa de Saron, hein? Vamos explicar por mão a próxima, agora não. Ah, mas eu quero saber no orgânico, irmão, não é? Sim, não pegar no orgânico, a gente pega o texto, né, com o contexto e vamos explicar por mão o que é a rosa de Saron. Ah, é? O leão da tribo de Judá, É muito diferente, irmão? a estrela da manhã, Pela da manhã, entendeu? Vamos explicando, pela vamos Dal, explicar. pela Isso. Dal. Castiçal de ouro, a arca, Então, o leão da tribo de Judá aí é mó da hora, velho. Os candelabros. os candelabros da hora. Mas a rosa de Saron, a rosa de Saron, ela tá lá em Cantares de Salomão. Tá. Irmão, tudo isso tem um significado. Vamos lá, depois a gente vai, que agora já deu hora, tá bom? Beleza. Pessoal, Boa um semana abraço para para todos aí, bom vocês. domingão. Muito Família, um obrigado bom pela domingo para presença. todos. Amém. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is waiting.